Fala pessoal, vamos agora para a resolução do exercício de número 31 do capítulo 1 do Halliday, 11ª edição. O enunciado diz assim: eu tenho um container vertical com uma base cuja área mede 14 centímetros por 17 centímetros e ele está sendo preenchido com doces. Cada um desses doces tem um volume de 50 milímetros cúbicos e uma massa de 0,0200 grama. Então ele me deu a área da base do container e me deu o volume e a massa de cada um dos doces que estão sendo colocados ali. Eu estou preenchendo esse container com esses doces e cada um tem um volume de 50 milímetros cúbicos e uma massa de 0,02 grama. Assuma que o volume dos espaços vazios entre os doces pode ser desprezado. É desprezível. Se a altura dos doces no container cresce a uma taxa de 0,25 centímetros por segundo, 0,250 centímetros por segundo, em que taxa, em quilogramas por minuto, a massa dos doces no container cresce. Bom, além da área da base do container, do volume e da massa de cada um dos doces, ele diz para eu desprezar os espaços vazios entre os doces, que acabam ficando espaços vazios ali entre os doces que estão sendo colocados no container. E ele me dá também a taxa de crescimento da altura, né? A cada segundo, 0,25 centímetros. A altura cresce. E ele quer uma vazão ali, né? Quantos quilogramas por minuto eu estou colocando nesse container? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular primeiro de quanto cresce, qual que é a taxa com que cresce o volume de doces nesse container, já que ele me deu a área da base e a taxa de crescimento da altura. A área da base vezes a altura, volume. Volume por segundo, já que essa altura ele me deu em função do segundo. Ele me deu uma taxa de crescimento da altura. Essa altura varia com o tempo. Então, área da base vezes a altura. Altura, 0,250 centímetros por segundo. Área da base, 14 centímetros vezes 17 centímetros. Então, eu vou ter aqui, multiplicando, vamos fazer as contas. Se eu multiplico 0,250 centímetros vezes 14 vezes 17, eu tenho 59,5 centímetros cúbicos por segundo. Ora, veja se você concorda comigo. Quero transformar isso em milímetros cúbicos por minuto. Por quê? Porque no final ele quer em função de 1 minuto, quilogramas por minuto. Então vou deixar minuto aqui no denominador. E o volume de doce que eu tenho é em milímetros cúbicos, não é em centímetros cúbicos. Então eu vou conseguir trabalhar diretamente com essa unidade que ele deu aqui. Ora, eu achei o resultado em 59,5 centímetros cúbicos por segundo. 1 segundo, você concorda comigo que é uma parte em 60 do minuto? Então, seria uma parte em 60, 1 dividido por 60, aqui no denominador, para aparecer o minuto, então acaba subindo esse 60.
Ou, se você preferir, 1 minuto aqui não são 60 segundos, então se eu substituir 1 minuto por 60 segundos, eu volto aqui no que eu tinha, porque eu tenho 60 no numerador, 60 no denominador e segundos no denominador. Ok. Aqui eu tenho centímetros cúbicos. Se eu quiser colocar milímetros cúbicos, centímetro é 10 a menos 2. Milímetro é 10 a menos 3. Então equivaleria a multiplicar aqui por 10 a menos 1. Só que multiplicar por 10 a menos 1 dentro de toda essa unidade que está sendo elevada ao cubo. O 10 a menos 2 está sendo elevado ao cubo. Então, se eu multiplicar aqui por 10 a menos 1 para virar milímetro, está equivalendo a eu multiplicar todo esse número aqui por 10 a menos 1 elevado ao cubo. Então, ao colocar aqui milímetro cúbico, eu estou multiplicando esse valor aqui por 10 a menos 1 ao cubo, ou seja, 10 a menos 3. Então, na passagem de centímetro cúbico para milímetro cúbico, eu estou multiplicando por 10 a menos 3, então eu tenho que dividir esse número por 10 a menos 3 para que ele não se altere. Então, na passagem de centímetro cúbico por segundo para milímetro cúbico por minuto, eu tenho que multiplicar por 60 e dividir por 10 a menos 3. Essencialmente, é isso que esse capítulo aqui queria trabalhar com vocês. Essa capacidade de olhar para um número mais uma unidade e transformar em um outro número acompanhado de uma outra unidade equivalente, sem que esse número se altere. Alterei a unidade, normalmente o que acontece é que o número vai se alterar. Beleza? Então agora eu tenho... O que eu tenho aqui no final das contas? A taxa, estou aqui em função de uma unidade de tempo, a taxa com que o volume, milímetros cúbicos, cresce nesse container. Bom, ele me deu aqui que o volume de um docinho desses equivale a 50 milímetros cúbicos. E a massa, note que ele quer em quilogramas, então já tenho aqui uma unidade de massa, é daqui que vai vir a minha resposta. A massa de cada um desses doces é 0,02 gramas. Massa, volume. Eu consigo calcular então a densidade. A densidade do doce é a massa pelo volume dele. Então fica 0,02 grama dividido por 50 milímetros cúbicos. Então, 0,02 dividido por 50, se você fizer a continha, pode ser de cabeça ou não. Veja lá, 0,02 dividido por 50, você obtém 0,0004. 4 vezes 10 a 1, 2, 3, 4. A menos 4. 4 vezes 10 a menos 4 grama por milímetro cúbico. Mas veja que eu quero uma resposta em quilogramas. Então já vou deixar essa densidade em quilogramas também. Para que eu coloque 1 quilograma aqui, ou seja, para que eu coloque o prefixo quilo, aqui eu tenho que, já que eu estou multiplicando por 1000, ao colocar o prefixo quilo, eu tenho que dividir esse número por 1000. Então fica 4 vezes 10 a menos 7, porque 10 a menos 4 dividido por 10 ao cubo, dividir por 1000, fica menos 4 menos 3, ou menos 3, que é dividir por 1000, 10 ao cubo, menos 4 menos 3, 10 a menos 7, 4 vezes 10 a menos 7 quilogramas por milímetros cúbicos. Bom, eu tenho agora a vazão do preenchimento, quanto eu estou jogando ali por minuto em volume, e eu tenho a densidade, que é quilograma por volume. Se eu multiplico milímetros cúbicos por minuto
Pela densidade, que é quilogramas por milímetros cúbicos, já deixei aqui volume em milímetros cúbicos, volume em milímetros cúbicos aqui. Cancela, cancela. Multiplicando então a densidade do doce pela vazão dele, né, em termos de volume por minuto, eu vou obter agora em quilogramas por minuto, que é o que eu queria. Então eu fico com 59,5 vezes 60 dividido por 10 a menos 3, para fazer essa conversão de centímetro cúbico por segundo para milímetro cúbico por minuto, vezes a densidade, que é 4 vezes 10 a menos 7 kg por milímetro cúbico. Então eu fico com 59,5 vezes 60 vezes 4. Aqui esse 10 a menos 3 cancela com esse 10 a menos 7, fica 10 a menos 4. Equivaleria aqui, né, se eu tivesse mantido o 10 ao cubo aqui no denominador, cancelaria com esse 10 a menos 3 no denominador, né? Multiplicação daria 1. Então eu fico só com 10 a menos 4, cancelando esse 10 a menos 3 aqui. Corta, corta milímetros cúbicos com milímetros cúbicos, fica quilograma por minuto. 59,5 vezes 60 vezes 4 vezes 10 a menos 4. 1,43 kg por minuto. Esse foi o exercício 31 do capítulo 1 do Halliday 11ª edição. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Valeu aí, pessoal.